O sol nascia lentamente sobre a baía de Nápoles, tingindo as águas do mar Tirreno com reflexos de ouro e fogo. Era uma manhã de verão do ano do Senhor de 1706, e a cidade, ainda adormecida, respirava o perfume das buganvílias e do pão recém-assado. Dos telhados de telhas vermelhas aos becos de pedra onde se misturavam o choro dos mendigos e o trote dos cavalos dos nobres, a vida se desenrolava num contraste constante entre a beleza e a miséria. Numa casa senhorial da nobre família dos Ligório, situada no coração do Quartiere Spagnoli, um recém-nascido rompia o silêncio com seu primeiro choro. Sua mãe, Anna Cavalieri, ainda com o rosto fatigado pelo parto, ergueu os olhos ao céu e murmurou: "Obrigada, Senhor. Se for para te servir, faz dele um homem justo." O pai, Dom José Ligório, oficial da marinha a serviço do rei, contemplava o menino com uma mistura de orgulho e severidade. "Ele se chamará Afonso", disse com voz firme, "e se a providência permitir, honrará nosso nome nos tribunais e salões do reino. Mas Deus, que vê além das heranças humanas, já havia inscrito na alma daquele menino um destino diferente." Desde o nascimento, Afonso Maria de Ligório foi envolvido pelas contradições de sua época, uma Itália dividida entre o fausto da aristocracia e a angústia do povo, entre o esplendor da cultura barroca e a corrupção das instituições, entre uma fé recitada e uma fé vivida. Enquanto os nobres discutiam política e arte, os camponeses rezavam por pão e justiça. E em meio a esse mundo, uma alma se preparava, não para brilhar como jurista ou cortesão, mas para arder como uma tocha do Evangelho. As criadas da casa diziam que o menino tinha um olhar estranhamente atento, como se ouvisse coisas que mais ninguém escutava. Numa noite, ao vê-lo tranquilo no berço, uma delas comentou em voz baixa: "Esse menino não é como os outros. Tem uma luz, como se os anjos o velassem." O que ninguém sabia, então, nem mesmo sua piedosa mãe, era que aquele mesmo menino que dormia cercado de seda e mármore, um dia renunciaria a tudo, que deixaria a toga pelo hábito, os aplausos do mundo pelo silêncio dos pobres, a lógica dos homens pela sabedoria da cruz. Assim nasceu Afonso Maria de Ligório, em um mundo que lhe oferecia poder, mas que ele, com o tempo, aprenderia a recusar por amor a uma única causa: a redenção das almas. Essa é a história de São Afonso Maria de Ligório, o advogado que se fez apóstolo, o nobre que escolheu a cruz, o santo que ensinou ao mundo que a misericórdia é a lei mais alta do céu. Os sinos da igreja de Santa Ana dei Lombardi ressoavam com solenidade sobre os telhados de Nápoles, enquanto uma carruagem com brasões reluzentes percorria a Via Toledo em direção ao conservatório. No seu interior, um menino de apenas 8 anos, de olhos escuros e sobrancelhas intensas, segurava sobre os joelhos um pequeno violino. Seu nome era Afonso Maria de Ligório, e embora sua idade fosse curta, seu espírito já parecia ter vivido muito mais do que os anos marcavam. Primogênito do nobre Dom José de Ligório e da piedosa Dona Ana Cavalieri, Afonso cresceu em um lar onde a música se entrelaçava com a disciplina e a cultura com a honra familiar. Desde pequeno foi instruído na arte da retórica, na gramática latina, nas matemáticas e no domínio de vários instrumentos, especialmente o cravo e a viola. Seu pai, militar de olhar rígido, desejava para ele uma carreira brilhante no Fórum Napolitano, enquanto sua mãe, delicada e fervorosa, suspirava ao sonhar em vê-lo tornar-se um santo. "Lembra-te, meu filho", dizia ela em voz baixa ao beijar-lhe a testa antes de dormir, "que a nobreza sem virtude não passa de pó enfeitado." Mas dentro de Afonso já se formava uma tensão sutil. Embora obedecesse com excelência a seus tutores e brilhasse com igual destreza em filosofia quanto em música, havia nele uma inquietação que não conseguia calar.
Ao ver os mendigos na porta de São Lourenço, sentia um ardor no peito. Quando o levavam aos banquetes da aristocracia, retirava-se cedo, desconfortável entre risos vãos e excessos. Mais de uma vez, ao passar com seu cocheiro pelos bairros mais pobres, pedia para parar, dar algumas moedas e escutar. "Por que chora, senhora?" perguntou um dia a uma mulher envolta em trapos, sentada ao lado do filho doente. "Porque ninguém nos vê, jovem senhor", respondeu ela. "Nem mesmo Deus parece olhar para cá." O menino não disse nada, mas naquela noite, em seu quarto, chorou em silêncio. Não entendia como um mundo tão esplendoroso podia ser também tão injusto. Essa impressão jamais o deixaria. Aos 12 anos, já dominava o grego clássico, compunha música sacra e participava de disputas filosóficas com homens 3 vezes mais velhos. Foi então que seu pai decidiu matriculá-lo na Universidade de Nápoles, onde, com apenas 16 anos, Afonso obteve o doutorado em Direito Civil e Canônico. A cidade inteira o admirava. Seu nome era repetido nos salões como uma promessa brilhante do Fórum Napolitano. Mas Afonso, entre louros e aplausos, sentia que algo não se encaixava. "Pai", disse ele certa vez enquanto cruzavam o claustro de São Domingos, "será que o sucesso basta para tornar um homem feliz?" Dom José, sem diminuir o passo, respondeu com severidade: "O sucesso, Afonso, é o dever de quem carrega o nosso sobrenome. O resto é distração dos fracos." Mas o jovem não respondeu. Em seu coração começava a crescer uma certeza que ele ainda não sabia nomear, mas que já pesava mais do que os elogios e as glórias. Ele havia sido formado para brilhar entre juízes e príncipes, mas algo dentro dele sussurrava que seu destino estava entre os que ninguém aplaude. E assim cresceu Afonso Maria de Ligório, entre tratados de jurisprudência e acordes de Scarlatti, entre o incenso das igrejas e os discursos dos magistrados. O mundo lhe abria todas as portas, mas sua alma, embora ainda não soubesse, se preparava para fechá-las, uma a uma, por amor a uma voz que ainda não havia falado, mas que logo o chamaria com força irresistível. As colunas do Tribunal de Nápoles se erguiam majestosamente, como se guardassem com orgulho a inteligência dos grandes juristas que por ali passavam. Entre eles, um nome começava a se repetir com admiração e espanto: Afonso Maria de Ligório. Aos 17 anos, havia obtido o doutorado em Direito Civil e Canônico, com um brilho que eclipsava muitos veteranos. Sua oratória elegante, seu domínio da lógica, sua presença nobre e serena, o tornavam uma estrela ascendente no Fórum Napolitano. É impossível acreditar que esse jovem tem apenas 20 anos, murmuravam os juízes após ouvi-lo expor um caso com uma clareza e profundidade que beiravam a genialidade. Nos corredores do poder, seu nome já era sinônimo de vitória. Dom José, seu pai, via com satisfação o cumprimento de sua ambição. Os clientes mais influentes o procuravam. Os salões o recebiam com reverência. As damas o olhavam com admiração. Mas no fundo da alma, Afonso começava a sentir um vazio que os louros não conseguiam preencher. O momento decisivo chegou com um caso de grande repercussão. Uma disputa pela posse da cidade de Amatrice entre a Santa Sé e o Grão-Duque da Toscana. Afonso, como advogado do duque, preparou sua defesa com meticulosa precisão. Durante dias inteiros estudou, argumentou, pesquisou documentos antigos e, no dia do julgamento, apresentou seu argumento com tamanha força que o tribunal, ao final, parecia rendido à sua causa. Tudo indicava vitória. A sala, em silêncio, aguardava o veredito. Mas, num giro inesperado, o juiz, influenciado por forças ocultas, decidiu contra ele. Afonso permaneceu de pé, o rosto imóvel. Um silêncio tenso dominou o ambiente. Saiu do tribunal sem dizer palavra,
atravessou as ruas movimentadas de Nápoles como um espectro e, ao chegar em casa, trancou-se em seu quarto. Sentou-se diante de seus livros de direito, aqueles que tanto amava, e por horas não moveu um músculo. Ao anoitecer, seus pais o encontraram ainda em silêncio. Então, com voz firme, mas tingida de profunda dor, pronunciou uma única frase: "Mundo, eu te conheci. Não me enganarás mais. Aquela derrota não foi jurídica, foi divina. Foi o golpe necessário para despertar uma alma adormecida pelo sucesso." O que o mundo chamava de fracasso, para Afonso foi um chamado. Compreendeu que a justiça dos homens, por mais necessária que fosse, não bastava para redimir o coração humano. Que a alma faminta de verdade e paz não se saciava com vitórias terrenas. Nos dias que se seguiram, mergulhou em oração, evitou compromissos sociais, recusou novas causas. A toga que antes lhe conferia honra, agora pesava como uma corrente. Dentro de si, a voz de Deus começava a falar com insistência e seu coração, embora trêmulo, começava a se abrir. Numa tarde, ao entrar na igreja de Santa Maria das Mercês, deteve-se diante de um crucifixo. A luz do altar caía sobre o rosto sofredor de Cristo. E Afonso, sem entender porquê, ajoelhou-se. Seus olhos se encheram de lágrimas e, entre soluços, murmurou: "O que queres de mim, Senhor?" Não houve resposta audível. Apenas um silêncio sagrado, um estremecimento profundo, uma certeza que brotava das profundezas da alma. Aquele que havia brilhado nos tribunais estava agora pronto para defender outra causa, uma que não se media por sentenças nem aplausos, mas por almas redimidas. E assim começou o abandono. Renunciou à advocacia, apesar do escândalo familiar. Seu pai, furioso, tentou convencê-lo a voltar atrás, mas Afonso permanecia sereno, quase inquebrantável. "Defendi causas que não importavam. Agora quero me entregar à única que vale tudo, a salvação das almas." A conversão de Afonso não foi repentina como um raio, mas firme como o curso de um rio que já não aceita desvios. O jovem advogado que tocou o céu do prestígio escolheu caminhar entre os esquecidos, porque foi ali, e somente ali, que encontrou o rosto de Cristo. As tardes em Nápoles começavam a se tingir de sombras douradas quando Afonso se dirigia, dia após dia, ao mesmo lugar, a igreja de Santa Maria das Mercês. Aquele templo, recolhido e silencioso, tornara-se seu refúgio desde que abandonara os tribunais. Já não lhe interessavam os aplausos do fórum, nem os debates jurídicos. Sua alma, ferida, mas desperta, buscava uma voz mais alta do que a dos homens. Sentava-se sempre no mesmo banco, diante do crucifixo do altar lateral. Ali, entre o incenso e a penumbra, seu coração travava uma batalha silenciosa. Rezava, chorava, silenciava. Sua oração não era feita de palavras rebuscadas, mas de olhares prolongados, de súplicas interiores que só Deus podia ouvir. "Que queres de mim, Senhor?" sussurrava repetidamente, como se ao repetir pudesse penetrar o mistério que começava a envolvê-lo. Um dia, enquanto estava prostrado em oração, sentiu algo diferente. Não uma emoção passageira, mas uma presença real. Levantou lentamente o olhar e fixou os olhos no rosto do Cristo crucificado. A expressão entalhada na madeira, que tantas vezes contemplara sem novidade, agora lhe parecia viva. Os olhos daquele Cristo não eram de reprovação, mas de compaixão ardente. E então, no mais íntimo de sua alma, escutou uma frase que não vinha de fora: "Deixa tudo e segue-me." Afonso permaneceu imóvel. O mundo pareceu parar. O murmúrio dos fiéis, o ranger dos bancos, os sons da cidade, tudo desapareceu. Restavam apenas aquele olhar e aquela voz. Era o chamado. Não para uma tarefa, mas para uma vida inteira. Ao sair da igreja, o ar parecia mais denso. Caminhou pelas ruas como se visse o mundo pela primeira vez.
Não havia em seu rosto exaltação, mas uma paz profunda, mistura de vertigem e certeza. Ele havia entendido. O tempo dos discursos havia passado. O Senhor não lhe pedia grandes feitos jurídicos, mas uma renúncia radical. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, comunicou com serenidade: Pai, mãe, decidi consagrar-me a Deus. Serei sacerdote. O silêncio foi absoluto. Dom José, ao ouvir aquelas palavras, empalideceu. O orgulho cultivado durante anos, a esperança de ver o filho como o jurista mais célebre do reino, desmoronava diante de uma batina preta. Sacerdote? Exclamou. Isso jamais! Depois de tanto esforço, depois de ter sido o melhor advogado de Nápoles, quer se enterrar numa sacristia e desprezar tudo o que poderia ser? Pai, respondeu Afonso sem elevar a voz, eu já fui tudo e não era nada. Agora só quero ser o que Deus quer de mim. Dona Ana, entre lágrimas, tentou interceder. Mas Afonso, embora terno no trato, era inflexível na decisão. Sabia que aquilo não era um capricho, nem uma reação a uma decepção. Era um chamado, um fogo que não podia apagar. Dom José fez de tudo para impedir. Recorreu a bispos, familiares, amigos influentes. Tentou até mesmo seduzi-lo com heranças e cargos eclesiásticos honorários. Mas nada surtiu efeito. Afonso permaneceu firme. Foram meses de tensão. Na casa dos Ligório, o ar parecia carregado, como se uma tempestade invisível a habitasse. Afonso suportava em silêncio os reproches, as ironias, os olhares de decepção. Sua única defesa era a oração. E aquela voz interior que não cessava de repetir: segue-me. Finalmente, percebendo que a luta era inútil, Dom José cedeu. Com amargura, mas com dignidade, permitiu que o filho ingressasse no seminário. Afonso tinha então 27 anos. A cidade que o aplaudira como advogado agora o olhava com estranhamento. Vestido de preto, sem outra riqueza além da fé, Afonso iniciou os estudos teológicos com uma humildade comovente. Estudava com paixão, confessava-se com frequência, passava horas diante do Santíssimo. Seus colegas diziam que era um homem já maduro, mas com a alma de um noviço. Em sua cela no seminário, ao lado dos livros de Santo Tomás, havia um pequeno crucifixo de madeira. Todas as noites, ao apagar a vela, ele o tomava entre as mãos e dizia em voz baixa: Tu me chamaste, Senhor. Eu te seguirei até o fim. E assim, com passos lentos, mas decididos, o jovem jurista se tornava servo do crucificado, deixando para trás um mundo que lhe oferecia honras, para abraçar uma cruz que lhe ofereceria a eternidade. No dia de sua ordenação sacerdotal, Afonso Maria de Ligório permaneceu longamente prostrado, com o rosto sobre as pedras frias do presbitério. Não chorava por emoção, mas por gratidão. Aquele que fora admirado pelos poderosos, agora se consagrava ao serviço dos pequenos. E em seu coração havia feito um voto secreto: nunca negar ajuda a ninguém, jamais descansar enquanto houvesse uma só alma sem conhecer o amor de Cristo. Nápoles, na primeira metade do século XVIII, era uma cidade tão resplandecente quanto ferida. As óperas, os palácios e as academias se erguiam ao lado de cortiços, leprosários e prostíbulos. Enquanto os nobres discutiam sobre arte ou filosofia, milhares de homens, mulheres e crianças viviam amontoados, esquecidos por todos, menos por Deus. Foi ali, nos becos úmidos do bairro de Lavinaio, que Afonso encontrou seu verdadeiro púlpito. Não pregava do alto de um ambão dourado, mas de joelhos junto a um leito de enfermidade ou em pé entre ambulantes e feirantes. Aprendeu o dialeto popular, simplificou seus sermões e trocou as palavras rebuscadas por imagens que todos pudessem entender. Vocês sabem o que é o amor de Deus? Perguntou certa noite a um grupo de crianças esfarrapadas. É como uma mãe que se levanta no meio da noite quando o filho chora. Ela não precisa de explicações.
apenas escuta o choro e vem correndo. A fama do jovem sacerdote cresceu rapidamente, mas não entre os cortesãos, e sim entre os doentes, as viúvas, os carcereiros, os leprosos. Sua presença era conhecida nos hospitais, nos orfanatos, nos mercados. Ia de casa em casa, ouvindo confissões, distribuindo santinhos, consolando desesperados. Nunca aceitava presentes. Nunca tinha pressa. Certa tarde, ao entrar numa casa onde uma mulher agonizava sem os sacramentos, o marido, um bêbado endurecido, o barrou com um olhar de ódio. "Fora daqui, padre! Aqui ninguém reza!" Afonso não recuou. Apenas levantou os olhos e, com uma doçura indescritível, disse: "Não vim te julgar, vim acompanhá-la. E a você também, se me permitir." O homem abaixou o olhar. E pela primeira vez em anos, chorou. Mas Afonso não queria ser um padre solitário. Compreendia que a verdadeira reforma precisava ser profunda e duradoura. Por isso, em colaboração com outros clérigos e leigos comprometidos, fundou as chamadas Capelas Vespertinas, pequenos centros de catequese e oração distribuídos pelos bairros mais pobres de Nápoles. Ali, todas as tardes, trabalhadores, jovens e até ex-criminosos vinham ouvir a palavra de Deus, cantar hinos e aprender a rezar. Não se exigia título, nem roupa apropriada, nem dinheiro. Apenas o desejo sincero de conhecer o Senhor. "Não é preciso ser sábio para amar a Deus", repetia Afonso sem cessar. "Basta ter um coração humilde e uma vontade sincera." Essas capelas transformaram a cidade. Os vizinhos começaram a se ajudar. Alguns abandonaram vícios. Outros retornaram ao sacramento da confissão depois de décadas. As ruas, antes marcadas pela violência, enchiam-se de cantos vespertinos e pequenos grupos que rezavam o terço à luz de velas. Mas nem todos viam essa missão com bons olhos. Alguns padres da alta hierarquia o acusavam de rebaixar a dignidade do ministério. Outros zombavam de seus métodos populares demais. Afonso, no entanto, não respondia com discursos, respondia com ações. E quando algum eclesiástico o repreendia, ele apenas dizia: "Prefiro que me chamem de louco por amar demais, do que ser elogiado por ter feito de menos." Assim nasceu uma nova forma de evangelizar, sem pompas, sem títulos, sem privilégios. Um ministério encarnado, próximo, terno. Um Cristo que se tornava presente na palavra simples, no olhar compassivo, no gesto silencioso. Afonso havia deixado os salões do direito para abraçar as portas humildes das casas pobres. E nesse movimento de descida, descobriu o segredo do Evangelho, que Deus se esconde entre os que ninguém vê, e que apenas quem se ajoelha diante deles pode encontrá-lo de verdade. A brisa salgada do Golfo de Salerno acariciava as colinas de Scala, onde as casas pareciam ninhos presos nas encostas íngremes, e os sinos do mosteiro ecoavam com a memória dos séculos. Foi ali, nesse recanto escondido da costa amalfitana, que Afonso Maria de Ligório buscou o silêncio. Seu corpo começava a sentir o cansaço de tantas caminhadas, e sua alma, embora ardente, precisava recolher-se para discernir. Já havia semeado em Nápoles, mas sentia que Deus lhe pedia algo mais. Passava as tardes em oração, de joelhos diante do sacrário ou caminhando por trilhas entre oliveiras. Ali, entre as ruínas de um antigo convento, o Espírito Santo começou a falar com força. Não era uma voz impositiva, mas um sussurro persistente que se repetia: "Afonso, busca os mais abandonados. Pregue onde ninguém quer ir. Funda uma família que viva apenas para levar minha redenção aos pobres." Certa noite, enquanto contemplava as estrelas do claustro, sentiu-se invadido por uma paz desconhecida. Aquilo não era um pensamento passageiro. Era um chamado, uma missão, um desígnio eterno. "Senhor", murmurou, "se é isso que queres, eu farei.
mas seremos pobres, muito pobres, e talvez incompreendidos. Pouco depois, com a aprovação do bispo de Scala e uma paz interior que confirmava sua decisão, Afonso deu o passo definitivo. Em novembro de 1732, junto com um pequeno grupo de sacerdotes e leigos fervorosos, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor. O propósito era claro: evangelizar os mais abandonados, especialmente nas regiões rurais e montanhosas do sul da Itália, onde nem o clero, nem os poderes civis alcançavam. "Iremos onde ninguém quer ir", declarou no dia da fundação, "e falaremos aos corações que ninguém escuta." O início foi difícil. Não tinham convento, nem recursos, nem apoio dos grandes. Dormiam em casebres, celebravam missa sob tetos vazados, comiam o que os camponeses lhes ofereciam. Alguns diziam que aquilo era uma aventura ridícula, uma utopia mística. Mesmo dentro da igreja, houve quem os chamasse de fanáticos ou de sonhadores ingênuos. Uma congregação sem bens, sem dotes, sem teólogos renomados? "O que pretendem?" perguntou com ironia certo cônego. Afonso, com voz serena, respondeu: "Salvar almas, só isso." A incompreensão não os deteve. Logo começaram as missões populares, semanas intensas de pregação nos povoados esquecidos, com confissões, visitas aos doentes, catequese e procissões penitenciais. Não ofereciam discursos elevados, mas a ternura de Deus. Não impunham doutrinas, mas comunicavam misericórdia. E os corações, endurecidos por anos de abandono, começaram a se abrir. Certa noite, em uma aldeia isolada, enquanto pregavam na praça, um grupo de homens armados apareceu para zombar. Um deles, rindo, lançou uma pedra que roçou a cabeça de Afonso. Mas ele não se abalou. Apenas ergueu a voz e disse: "Se o Redentor sofreu por ti sem se defender, por que eu deveria me queixar?" Os homens baixaram os olhos. E um deles, no dia seguinte, foi o primeiro a se aproximar do confessionário. Os redentoristas, como passaram a ser chamados, cresciam em número, não pelo prestígio, mas pelo testemunho. A vida comunitária era austera: longas orações, trabalho físico, jejuns frequentes. Nada possuíam, mas tudo ofereciam. Cada membro era padre, missionário, confessor, irmão e mendigo. E a cada dia lembravam-se de uma única verdade: nossa riqueza é Cristo, e nossa herança são os pobres. Mas as provações não faltaram. Surgiram conflitos internos, dúvidas sobre a organização, tensões com alguns bispos. Às vezes, as autoridades civis proibiam suas pregações. Outras vezes, os frades eram rejeitados por paróquias inteiras. Afonso sofria, mas nunca pensou em desistir. "O evangelho não se semeia entre flores", escreveu numa carta, "mas entre espinhos. Mas onde o amor de Cristo arde, os espinhos se transformam em incenso." No meio dessas lutas, o carisma redentorista se definia com clareza: uma espiritualidade centrada na misericórdia, uma pregação acessível ao povo, uma vida fraterna em pobreza e uma confiança total na Virgem Maria, a quem Afonso invocava sempre como mãe do perpétuo socorro. E assim, das montanhas de Scala, surgiu uma chama que arderia pelos séculos, uma congregação nascida na cruz e sustentada pela graça. Homens que, sem buscar reconhecimento, tornaram-se apóstolos dos campos e guardiões das almas esquecidas. Porque quando o mundo fecha as portas, Deus abre caminhos por onde só passam os que amam até o fim. A carta chegou numa manhã de inverno, selada com o brasão do Papa e perfumada pelo peso do dever. Afonso a segurou com os dedos trêmulos. Ao abri-la, seus olhos percorreram as palavras que selariam um novo capítulo de sua vida. Havia sido nomeado bispo da diocese de Santa Águeda dos Godos, uma terra ferida pela indiferença, pelo abandono e pela ignorância espiritual. Afonso fechou os olhos. Sua alma,
já desgastada por anos de missão e entrega, não buscava honras nem púrpuras, mas entendeu, com a clareza de quem já não pertence a si mesmo, que se Deus o queria naquele canto esquecido do reino de Nápoles, era para lá que ele deveria ir. Com humildade, aceitou o chamado e, com passo firme, partiu rumo àquela diocese montanhosa, assolada pela pobreza e pelo desleixo. Santa Águeda não o recebeu com palmas, recebeu-o com ruínas. As igrejas estavam quase vazias. Muitos padres eram ignorantes ou indiferentes, vivendo mais como funcionários do que como pastores. O povo havia perdido a confiança no clero, e a fé, aquela chama frágil, mal cintilava nos corações cansados. Mas Afonso não se deixou intimidar. Assim que tomou posse, arregaçou a batina e iniciou a reforma. Visitava paróquia por paróquia, sem esperar relatórios ou desculpas. Sentava-se com os padres, conversava com os idosos, ajoelhava-se diante dos moribundos. Sua caridade não era condescendente, era encarnada. Amava com ações, e onde faltavam palavras, pregava com sua presença. O bispo, dizia, não é um príncipe, mas um pai. E um pai não dorme enquanto seus filhos têm fome de pão ou de Deus. Redigiu normas claras para o clero, incentivou a formação teológica, instituiu catequeses para adultos e reabriu escolas que estavam fechadas há anos. Quando não encontrava professores, ele mesmo ensinava. Quando não havia recursos, oferecia o pouco que tinha. Os habitantes, a princípio desconfiados, começaram a mudar o olhar. Aquele não era um bispo de palácio, era um dos seus. Contudo, os frutos não vieram sem espinhos. A saúde de Afonso, já frágil, começou a deteriorar. A artrite deformava seus dedos, a febre o visitava com frequência, e suas dores eram tão intensas que, por vezes, pregava sentado com o corpo enfaixado. Mas ele não se queixava. Antes, repetia: enquanto me restarem forças para falar do amor de Cristo, eu não deixarei de fazê-lo. A isso se somaram as calúnias. Alguns membros do clero, incomodados com suas reformas, começaram a murmurar contra ele. Acusaram-no de fanatismo, de severidade excessiva, de rebaixar a dignidade episcopal. Até mesmo em Roma chegaram relatórios distorcidos. Afonso, já idoso, precisou se defender várias vezes diante de inquisidores que jamais haviam pisado em Santa Águeda. Não temo o julgamento dos homens, disse certa vez, mas sim o de não ter feito tudo o que pude por aqueles que me foram confiados. A dor física e moral o acompanhava como uma sombra. Mas sua resposta era sempre a mesma: o crucifixo. Levava-o consigo para todos os lados, beijava-o antes de falar, erguia-o em cada pregação. Uma vez, ao visitar um padre rebelde que se recusava a obedecê-lo, mostrou-lhe a cruz e disse com voz firme: não venho com leis humanas, mas com o sangue daquele que morreu por ti e por mim. Olha para ela e me diz se ainda queres seguir sozinho. O sacerdote, comovido, caiu de joelhos. No meio daquela diocese ferida, Afonso semeava misericórdia, verdade, justiça. Caminhava com bengala, escrevia com dificuldade, jejuava em segredo, e todas as noites, antes de dormir, pedia perdão por seus pecados e rezava por seus inimigos. A cruz, dizia, é o meu descanso. Foi nela que construí a minha casa. Os anos se passaram. Quando finalmente lhe foi permitido se retirar do cargo, o fez com lágrimas. Não por fraqueza, mas porque sentia que deixava um pedaço da alma naquelas montanhas. Os fiéis o despediram com cantos e lenços agitados das janelas. Para eles, ele não havia sido apenas um bispo, mas um pastor que cheirava as suas ovelhas, que sangrava com suas feridas, que havia transformado a diocese não com decretos, mas com amor. Assim viveu Afonso Maria de Ligório seu episcopado. Não como um trono, mas como uma cruz. E sob seu cajado feito de ossos e oração,
aquela terra ferida voltou a respirar, porque um santo havia caminhado entre suas ruínas. Quando o corpo já não podia caminhar, a pena se tornou seus pés. Quando a voz se calava pelo cansaço, a tinta falava por ele. Afonso Maria de Ligório, consumido pela doença, recluso numa cela pobre e silenciosa, descobriu nos últimos anos de sua vida o poder da palavra escrita para tocar almas além do tempo e do espaço. Foi então, quando os médicos lhe recomendavam repouso, que ele respondeu com páginas. E quando muitos o julgavam vencido, ele começava a erguer uma obra imortal. A mesa era simples. As mãos, deformadas pela artrite, mal conseguiam segurar a pena, mas o fogo em seu coração ardia mais forte do que nunca. Sua missão já não era percorrer caminhos empoeirados, mas estender sua voz às gerações futuras. E assim, dia após dia, noite após noite, entre orações e dores, Afonso escrevia. Nasceu então sua obra mais célebre e mais amada, As Glórias de Maria. Não era um tratado acadêmico, mas um cântico de amor, uma súplica materna, uma defesa apaixonada do poder intercessor da Virgem. Cada página respirava ternura, confiança, experiência. Falava da mãe não como um símbolo, mas como uma presença viva, próxima, capaz de transformar vidas. Quem ama Maria, escreveu, jamais se perderá, porque ela não abandona quem se confia ao seu coração. O livro se espalhou como fogo em palha seca. Foi traduzido, copiado, lido em voz alta em conventos e cozinhas, em cárceres e hospitais. Homens e mulheres de toda condição começaram a redescobrir a Virgem como refúgio, consolo, mãe. Mas Afonso não parou aí. Ao seu amor mariano, somou a paixão pela Eucaristia. Em sua obra Visitas ao Santíssimo Sacramento, ensinou milhares a rezar diante do sacrário com simplicidade, com confiança, com amor. Não se tratava de rezas longas, mas de estar com Jesus como se está com um amigo. Suas palavras, escritas em tom íntimo e filial, transformaram a relação de inúmeras almas com o Senhor oculto no pão. Jesus no altar, escrevia, é o sol dos corações. Quem se expõe à sua luz se transforma sem perceber. E como se não bastasse, empreendeu a obra que marcaria para sempre a teologia pastoral da Igreja, a teologia moral. Em uma época em que muitos moralistas, influenciados pelo jansenismo, transformavam a confissão num tribunal de terror, Afonso ergueu a voz para proclamar uma verdade esquecida. Deus é misericórdia. Estudou, orou, consultou santos e teólogos e escreveu uma teologia que não era para os sábios da academia, mas para os confessores do povo, para aqueles que deviam guiar almas frágeis entre as névoas do pecado e da graça. Sua proposta era clara, firme nos princípios, sim, mas sempre inclinada à compaixão. O confessor, dizia, deve ser juiz, mas sobretudo médico. E o médico não fere, cura. Foi criticado. Alguns o acusaram de laxismo, outros diziam que era muito indulgente. Mas Afonso sabia o que fazia. Já havia escutado corações partidos demais para duvidar. E seu critério, com o tempo, não apenas foi defendido, mas abraçado pela Igreja, que mais tarde o proclamaria doutor da Igreja e padroeiro dos moralistas e confessores. Seus livros se multiplicaram, tratados sobre a oração, sobre a paciência, sobre o zelo sacerdotal, sobre a redenção. Escreveu mais de 111 obras, muitas traduzidas para dezenas de línguas, outras copiadas à mão por gerações inteiras, mas nenhuma levava seu nome com orgulho. Em todas, Afonso assinava como realmente era, servo inútil de Jesus e de Maria. Certa vez, um discípulo lhe perguntou, Padre, como é possível que escrevais tanto em meio a tantas dores? E Afonso, com um sorriso sereno, respondeu, porque escrever é rezar com a pena, e enquanto houver almas que sofrem sem saber que são amadas, eu não posso me calar.
Assim, de sua cela pobre, sem honras nem aplausos, o velho missionário estendeu sua voz pelos séculos, não como um autor de prestígio, mas como um pai que quer consolar seus filhos, como um pastor que não suporta ver uma ovelha perdida. E em cada página que deixava escrita, havia algo de sua alma e muito do coração de Cristo. A cela era estreita, as paredes nuas. No canto, um crucifixo de madeira gasta pendia em silêncio, testemunha fiel de cada suspiro, de cada lágrima. Ali, naquele quarto humilde do convento de Pagani, um ancião encurvado pelos anos e pela doença, passava seus dias em oração, quase sem ver, quase sem ouvir, mas com a alma acesa. Era Afonso Maria de Ligório. Já não era o missionário incansável, nem o escritor fecundo, nem o bispo reformador, mas um homem que, à beira do túmulo, vivia sua maior batalha, a do abandono. Tinha mais de 90 anos. Seu corpo, vencido pela artrose, mal lhe permitia se mover. Suas mãos tremiam, suas palavras às vezes saíam confusas, a surdez o isolava e seus olhos viam pouco mais que sombras. Mas o que mais lhe doía não era o corpo, era a alma. Haviam-lhe tirado a direção de sua própria congregação. Intrigas, mal-entendidos, manipulações. Alguns de seus próprios filhos espirituais, com boa ou má intenção, o afastaram do governo dos redentoristas, alegando que já não estava em condições de decidir. O Papa aprovou. E Afonso, embora ferido, não se rebelou. Chorou, mas não odiou. Sofreu, mas não amaldiçoou. Senhor, murmurava, se é assim que me queres crucificado, não descerei desta cruz. Cada dia era uma noite escura. Às vezes, as tentações o assaltavam com força. Pensamentos de inutilidade, de fracasso, de ter sido esquecido por Deus. Passava horas sem consolo, rezava e não sentia nada. Olhava para o crucifixo e o silêncio era sua única resposta. Numa dessas noites, em que as dúvidas o envolviam como névoa, exclamou com angústia: Jesus meu, também vós me abandonastes? Mas logo depois, com os olhos cheios de lágrimas, beijou o crucifixo com ternura e acrescentou: Não, não. Mesmo sem vos sentir, eu sei que estais aqui. E se quereis que eu morra sem consolo, assim seja. Mas morrerei amando-vos. A fidelidade de Afonso não era feita de sentimentos, mas de vontade. Ele havia entregue sua vida ao Redentor, e mesmo sem entender agora os desígnios divinos, agarrava-se a ele como uma criança à beira do abismo. Aquele que pregara a misericórdia, agora a mendigava. Aquele que consolara milhares, agora devia deixar-se consolar pela cruz. Ao seu redor, alguns discípulos permaneciam fiéis, outros o evitavam. A história nem sempre é justa com os santos enquanto vivem. Mas Afonso não guardava rancor. Quando falavam mal daqueles que o haviam traído, respondia: Silêncio, eles também são filhos de Deus. Rezai por eles e amai-os. Em sua última Páscoa, já sem forças, pediu para comungar. Não conseguiu se ajoelhar. Mal pôde abrir a boca. Mas quando o sacerdote colocou a hóstia em sua língua trêmula, uma paz imensa o envolveu. Seus lábios mal conseguiram dizer: Meu bom Jesus, enfim comigo. Os dias seguintes foram um sussurro. Falava pouco, repetia sem cessar: Confio em vós, Maria, não me abandoneis. A doença avançava, a febre o consumia. Já não comia, já não dormia. Apenas esperava. E ao amanhecer do dia 1º de agosto de 1787, quando o céu ainda estava coberto pelas últimas estrelas da noite, Afonso exalou seu último suspiro. Não houve trovões, nem milagres visíveis. Apenas o sussurro de uma alma que, após ter amado até o fim, entrava na eternidade em paz. Morreu pobre, humilhado, incompreendido. Mas sua alma brilhava, porque havia sido fiel.
A igreja, que em vida nem sempre o compreendeu, mais tarde o reconheceria como doutor da igreja, padroeiro dos confessores e modelo da teologia pastoral. Mas ele, desde o céu, só desejaria uma coisa: que ninguém se perdesse por não ter conhecido o amor de Deus. Porque Afonso Maria de Ligório morreu como viveu, confiando, mesmo quando tudo parecia escuridão. No dia 1º de agosto de 1787, enquanto o campo napolitano despertava lentamente entre neblinas e cantos de cotovias, a terra se despedia em silêncio de um de seus maiores filhos. Afonso Maria de Ligório fechava os olhos para este mundo após mais de 90 anos de fidelidade. Um ancião vencido no corpo, mas invencível no amor. Seus restos foram colocados em um caixão simples. Não houve coroas de reis nem salvas de canhões, mas o povo, viúvas, mendigos, confessores, crianças, camponeses, aproximou-se um a um, com os olhos úmidos e a alma estremecida, para se despedir de quem tinha sido, mais do que um bispo ou fundador, um pai. Um deles sussurrou: "Ele nos mostrou que Deus não castiga, mas abraça." A notícia de sua morte se espalhou como uma brisa de gratidão. Em Nápoles, em Roma, nos conventos e aldeias onde seus livros ecoavam, todos compreenderam que algo sagrado havia terminado e, ao mesmo tempo, começado. Décadas depois, a Igreja, com o peso da história sobre os ombros e a sabedoria do tempo nos lábios, o elevaria aos altares. Foi canonizado em 1839 e, mais tarde, declarado doutor da Igreja por sua monumental contribuição à teologia moral. Não era um doutor de conceitos abstratos, mas de compaixão concreta. O doutor do amor. Foi proclamado também padroeiro dos confessores e dos moralistas, não por ter suavizado as exigências do Evangelho, mas por ter iluminado seu verdadeiro rosto, o de um Deus que perdoa 70 vezes 7, que não quebra o caniço rachado, que não despreza o pecador arrependido. Sua teologia moral, longe de ser um compêndio frio de normas, foi um remédio para as almas. Sua pregação, um abraço de fogo, sua vida inteira, uma sinfonia em honra a Cristo Redentor e a Maria, sua doce mãe. Hoje, mais de 2 séculos depois, Afonso continua falando. Fala por meio de seus livros, de suas missões, de seus filhos redentoristas espalhados pelo mundo. E, sobretudo, fala cada vez que um sacerdote se inclina com ternura no confessionário, cada vez que uma alma perdida se atreve a crer que pode recomeçar, cada vez que alguém descobre que a lei suprema é o amor. Porque Afonso não foi um gênio de biblioteca, nem um reformador político. Foi um santo que compreendeu o coração humano. E por isso, sua vida, feita de oração, entrega, luta, ternura e cruz, permanece como um farol. Um farol que não julga, mas guia, que não condena, mas espera, que não impõe, mas encanta. Esse foi Afonso Maria de Ligório, o nobre que preferiu a batina ao aplauso, o teólogo que ouviu o clamor do povo, o missionário que não soube dizer não, o ancião que morreu confiando na cruz, o santo que ensinou ao mundo que sem amor não há salvação possível. São Afonso Maria de Ligório, doutor do amor, pastor dos abandonados, consolo dos pecadores, defensor incansável da misericórdia divina, apaixonado pela Eucaristia e pela Virgem Maria, mestre das almas e guia dos corações humildes. Rogai por nós e ensinai-nos a amar como tu amaste, a confiar como tu confiaste e a servir como tu serviste, até o último suspiro.